hoje nós vamos meditar sobre o que é um mandamento. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos meditar sobre esse assunto que está aí, você vendo aqui a nossa colinha aqui do lado, ou melhor para cá, né? O que é um mandamento? Muitas pessoas querem seguir os mandamentos de Deus. Uma das coisas mais conhecidas, um texto bíblico bem conhecido, é Êxodo 20, que são basicamente os 10 mandamentos. Tem outras repetições também dos 10 mandamentos. Mas as pessoas dizem querer servir os 10 mandamentos, mesmo aqueles que não são evangélicos, são os cristãos que não frequentam a igreja e tal, mas valorizam os 10 mandamentos. E tem outros até que acham que deve-se seguir todos os mandamentos de Deus, né, de um modo geral e tal. Alguns até exageram na base do farisaísmo mesmo. Os próprios fariseus exageravam nos mandamentos, né? Para os fariseus, eles viveram uma época quando Moisés os tirou do Egito e eles viraram tribos, né? Depois tiveram juízes, depois tiveram reis. Nesse período eles se afastaram da vontade de Deus. E quando se afastaram da vontade de Deus, eles foram cativos na Babilônia. E nesse período eles reconheceram que tinham se afastado da vontade de Deus e resolveram se reconciliar com Deus. E para evitar que se afastassem novamente da vontade de Deus, eles criaram o quê? Existia um grupo de estudiosos chamado de fariseus. E esses fariseus criaram regras. Essas regras é para evitar que as pessoas pecassem contra Deus e trouxessem o juízo divino sobre a nação de Israel, né? Obviamente, como você já conhece a história dos fariseus que enfrentaram a Jesus, eles exageraram na medida, né, na observância dos mandamentos, chegando a colocar vários tipos de determinações até absurdas, né, que não poderiam ser feitas no dia de sábado, né? Um homem poderia andar, por exemplo, a distância de um tiro de pedra, pegar uma pedra, lançar com a mão. Aquilo ali é o que ele poderia andar num dia de sábado. Não poderia fazer mais nada, talvez, poucas outras coisas. Então nós vemos que existe um exagero quanto ao mandamento. Mas só os fariseus exageravam? Não, nós também atualmente exageramos, porque achamos que tudo que está na Bíblia é mandamento e que devemos cumprir, né? Uma vez, não mais de uma vez até, já ouvi alguma pessoa dizendo assim: eu li na Bíblia que Deus me constituiu cabeça e não cauda. Só que aquilo ali não era um mandamento para todos, era uma declaração para o povo de Israel especificamente. E às vezes as pessoas tomam como se fosse para si e com isso acabam errando, né, na observância das Escrituras. Então, primeiro vamos entender o que é um mandamento. O conceito é muito simples. É uma ordem de Deus para todos os crentes, né? É uma ordem imperativa, autoritativa de Deus para todos os crentes. O que isso nos chama atenção? Que se ela é para todos os crentes, o mandamento é igual para todos. Se ele for para um só, ele já não é um mandamento. Ele é apenas uma ordem para aquela pessoa. O mandamento é uma ordem, mas uma ordem não é um mandamento. Percebe? Uma ordem está abaixo de mandamento, porque ela é algo que é feita para uma pessoa só, e não para todos os crentes. O mandamento, ele é genérico, ele é para todos, né? Por exemplo, quando Deus manda Abraão, né, ir com seu filho Isaque até o monte para sacrificá-lo, aquilo é um mandamento ou uma ordem? Né? Não é um mandamento, porque ele não pede isso a ninguém. Aquilo foi específico para Abraão. Aquilo foi uma ordem para Abraão e não um mandamento. Isso acho que ajuda a entender a diferença entre ordem específica para um sujeito e um mandamento que é para todas as pessoas, né? Você também não pode confundir com ordens específicas para um povo, né? Por exemplo,
Ao povo judeu foi ordenada a circuncisão, mas isso não significa que todos os crentes, aqueles que servem ao Deus vivo, tenham que se circuncidar. Não tem nada a ver. É uma coisa específica para descendentes carnais de Abraão. Ah, mas nós cristãos somos descendentes de Abraão na fé, sim, na fé, mas não na carne. Por isso que Paulo diz que a nossa circuncisão é no coração e não de forma interna, né? De forma espiritual mesmo, e não na carne. Então devemos entender que não devemos confundir um mandamento também específico para um povo com um mandamento para nós hoje, tá? Porque isso gera muitos problemas. Bom, outra coisa que também não é mandamento, como eu disse, a definição de mandamento é muito simples, né? É uma ordem de Deus para todos os crentes, da mesma maneira, tá? Agora, tem ordens específicas, né? Como essa para um povo, e também como não deve ser confundido com ordens específicas para um indivíduo, como citei o caso de Abraão e Isaac, né? E Abraão teve uma ordem específica e aquilo foi só para ele, certo? Como, por exemplo, Moisés libertar o povo de Israel. Jamais haverá, ou Moisés libertar, melhor dizendo, usando o melhor termo, Deus mandar Moisés para ser seu instrumento para libertar o povo de Israel, porque quem libertou foi Deus. Isso não significa que isso vai acontecer hoje de novo. Aquela ordem foi para Moisés, para ele ir lá e encarar Faraó. Não significa que outra pessoa hoje terá a mesma ordem de Deus. Mais um exemplo, por exemplo, mais um exemplo, né, para a gente notar. Por exemplo, temos ainda a questão de Jó. O que aconteceu com Jó? Significa que tudo aquilo que aconteceu com Jó vai acontecer com você? Não, claro que não, né? Significa que tudo aquilo que aconteceu com outro personagem bíblico vai acontecer com você? Obviamente não. Por isso que Deus tem ordens específicas para alguns sujeitos na sua história e não para todos. Os mandamentos são para todos, as ordens são para indivíduos específicos. Agora, uma coisa muito comum é que às vezes as pessoas confundem mandamento com barganha, né? Barganha é aquele negócio, ó, eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Alguns chegam até dizer, Deus prometeu, ele tem que cumprir, né? Como se você faz alguma coisa que Deus pede, que você manda, ordena de forma geral que você faça, assim como todos os homens, e você acha que você é merecedor de alguma coisa de Deus. Obviamente que não. Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe quando vai te dar e se ele quer te dar. E ele pode até não te dar, tá? Então você não deve pensar que você vai obedecer os mandamentos para receber bênçãos de Deus. Claro que Deus vai nos abençoar pela sua misericórdia, mas nós não podemos esperar uma bênção específica. Por exemplo, você quer um carro do ano, né? Por algum motivo. Não sei, pode ser um motivo justo. Você quer um carro do ano. Então, por isso, você guarda os mandamentos confiando que Deus vai te dar um carro do ano. Pode ser que Deus não te dê, né? Pode ser que você compre um Fusquinha, mas Deus está te atendendo. Depende. Você não pode confundir o mandamento com barganha, porque se você confundir o mandamento com barganha, você já não está obedecendo. Você está negociando e com Deus não se negocia, tá? Os mandamentos, de modo geral, eles são enfatizados, né? E são confirmados por Jesus Cristo também. Quando Jesus disse que vocês tinham vários mandamentos na lei de Moisés, ele não estava só se referindo aos 10 ali, mas todos a eles. Ele diz que toda a lei e o profeta se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se resumia nisso. Jesus está dizendo que você deve ter esses mandamentos que mostram que você ama a Deus acima de todas as coisas, como todas as outras pessoas que estão debaixo da lei de Deus. Né? E ao próximo como a si mesmo, também tem alguns mandamentos que mostram como fazer isso, mas alguns são específicos para o judeu. Por exemplo,
Mas um exemplo aqui, você amar ao próximo como a si mesmo, tá correto, né? E, por exemplo, se amar a sua família, tá correto. Mas tinha algumas leis para os judeus que eram mandamentos para eles que não tem base nenhuma para nós hoje, né? Por exemplo, para um judeu, se morresse o marido de uma judia, ela tinha o direito de ser resgatada pelo seu cunhado, como por exemplo, casar com ela e dar descendência àquele irmão que de repente não teve filhos. Percebe? Isso não se aplica hoje. Então tem coisas que são específicas para o povo judeu e naquele tempo, tá? Outra coisa que não devemos fazer também é confundir mandamento com uma obrigação de Deus em abençoá-lo, né? Deus, como eu já disse antes, pode não te abençoar, ele pode te abençoar se ele quiser, né? Pode te dar uma bênção maior do que você está pedindo, ou menor, depende. A sabedoria dele é que vai dizer se a bênção que você merece é maior ou menor, melhor ou pior, né? Ou como você queira, o que você quer, o que você não quer. Às vezes a bênção que você pede é o que você não quer, percebe? Então devemos entender que o mandamento também não é uma obrigação de Deus em abençoar você, porque você cumpriu o mandamento, Deus não tem obrigação nenhuma de te ajudar por causa disso. Ele vai te ajudar porque ele é bom, mas não porque ele tem a obrigação de te ajudar, de te abençoar, né? Eu lembro, por exemplo, da história da minha sogra, né? Ela orou durante 50 anos para que meu sogro aceitasse Jesus e se convertesse, né? Durante 50 anos. Durante 50 anos da vida de casada dela, ela não viu meu sogro se converter. E nem por isso, em nenhum momento, ela achou que Deus tinha a obrigação de transformar a vida dele. Ela simplesmente cumpria os mandamentos de Deus. E de fato, após 50 anos, meu sogro se converteu e aceitou a Jesus. E aí? Você está disposto a esperar 50 anos para que uma oração seja respondida? Se você está disposto, então você é alguém que obedece os mandamentos de Deus. Se você não está disposto, então você não é um crente de verdade. Se você quer que Deus atenda a sua oração agora e não quer obedecer os mandamentos dele, mesmo que tenha que esperar 50 anos para que essa oração seja atendida, então você não é um crente. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus, independente de quando ele vai te atender, se ele vai te atender ou se ele não vai te atender. Percebe? Entendeu? Então, vamos recapitular aqui. O mandamento é uma ordem de Deus para todas as pessoas e você não tem vantagem nenhuma em obedecê-la. É sua obrigação. Você não deve confundir também mandamentos dados ao povo de Israel ou a pessoas específicas como se fosse para você, tá? Porque a Bíblia agora o que ela tem são mandamentos para todas as pessoas. Os que tem registrado lá para pessoas específicas são específicos. E não devemos também tentar, né, barganhar com Deus como se fôssemos fazer negócio com Deus e nem imaginar que temos merecimento de ser abençoado, porque Deus é muito superior a nós e só Ele pode decidir quando nos abençoar e de que forma nos abençoar. Portanto, esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha gostado. Que Deus o abençoe. Esse foi a nossa lição de hoje. O que é um mandamento? Deus o abençoe rica e abundantemente.